Deus tem me despertado, especialmente sábado para domingo. Ultimamente tem sido constante. E eu já sei, eu olho o horário, é incrível. 2h58, 59, 3 horas. Isso não é uma coincidência. Porque se tem um dia que eu não escolheria levantar na madrugada para orar, seria de sábado para domingo. O domingo para nós é sempre, né, o nosso dia principal, nós consideramos ele realmente como o dia do Senhor e o dia que nós, todos os dias nós doamos a nossa vida para Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Mas é o primeiro dia da semana. E nós acreditamos totalmente que começar bem, se as primícias são santas, a massa também o é. Quando você dá as primícias para Deus, você santifica todo o resto, isso é fato. E foi muito interessante a semana passada, o senhor trouxe de volta Isaías 54. Aí, olha só, essa palavra também não tem como esquecer dela. O quanto o Senhor tem nos dado nesses últimos tempos. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Quando eu abri a palavra, e o Senhor me deu essa escritura, eu já comecei a chorar. Porque Deus tem falado continuamente. Os céus estão abertos. Você não pode perder este mover. É para agora. Eu sinto que é um tempo, eu percebo pela palavra, pelo Espírito, que é um tempo de grande colheita. É aquele tempo que a gente esperou, ansiou, desejou, clamou. Tem uma placa que fui eu que comprei. Aliás, aquelas placas eu escolhi. Tá? Eu estava com a Mariana, e ela estava com o tradutor, e eu fui escolhendo exatamente de propósito. E uma delas está escrito assim, que eu ainda me lembro das orações que fiz pelas coisas que agora vivo. Aquela frase, eu já segurei aquela placa, só tinha uma, inclusive. E eu disse, como eu acredito nisso? Quantas coisas que eu orei, e eu posso me lembrar dessas orações que me trouxeram aqui e me deram respostas. Então, o anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. O que é uma pessoa agraciada? É uma pessoa favorecida. E o Senhor nos prometeu uma imensa provisão de graça e de favor. Alegre-se. Semana passada, cante o estéreo. Então, agora, alegre-se, agraciada. Diga, eu vou me alegrar, Senhor. Então, alegre-se, favorecida. O Senhor está com você. Alegre-se porque o Senhor está com você. Primeiro Ele te chama de favorecido, favorecida, agraciado, agraciada, e diz, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Porque quando ele anuncia, foi o momento da anunciação do Senhor. E o Senhor vem fazendo essas anunciações, Ele vem anunciando, não é de hoje o que Ele está fazendo. Ele anunciou.
Ele nos falou, principalmente no final do ano passado, no propósito da mudança, que nada em 2023 seria igual. 2025 seria igual. Nada seria igual. Ele nos anunciou pela palavra que ele iria nos testar para ver o que ia sair de nós. Então ele vem anunciando, e ele tem anunciado uma grande colheita. O resultado de uma espera de muito tempo. Um vinho novo, um vinho que nós nunca bebemos, é a palavra profética. Então, não tenha medo, mas você foi agraciada, mas como vai acontecer? Eu sou virgem, é sempre essa pergunta. Então, eu quero que você tire agora o restante e observe se essa pergunta, você já não fez ela diversas vezes, e talvez está fazendo agora, mas como acontecerá? Como que vai ser isso, meu Deus? Deus tem prometido uma restauração, talvez familiar, sentimental. Ele tem prometido uma restauração nas suas finanças que você nunca viveu. E você está aí, mas como acontecerá? Porque a gente, o pensamento dela já foi, ela mesma disse, se sou virgem, ela foi para o campo natural. É até natural que a gente sempre corra a nossa mente para o campo natural. Né? Mas o Senhor está falando, mas como que vai ser isso? O Senhor está falando, mas como será isso? Agora você vai tirar do campo natural definitivamente, porque olha o que o anjo responde. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o que o anjo anunciou? Vai ser de forma sobrenatural, vai ser pelo poder do Espírito. E quantas vezes você ouviu só neste ano, não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito. O Senhor está falando o tempo todo, e tem gente ainda mexendo os pauzinhos. O Senhor está falando, é pelo poder do Espírito, e ainda tem gente com seus joguinhos. O Senhor está falando, é pelo poder do Espírito, mas ainda tem pessoas indo na força do braço. E o Senhor está dizendo, é pelo poder do Espírito, mas ainda tem pessoas insistindo na força do braço, por meios naturais. Entenda, se você vai pelo campo natural, você só vai ter o que o natural pode dar a você. Talvez por um tempo, na força do braço, algumas coisas até foram, você até conseguiu algum resultado, mas entenda que você está vivendo num outro tempo, e neste tempo, a palavra profética fala de uma aceleração, de um sobrenatural, de uma água que se transformou em vinho. Quer dizer, água não vira vinho, de uma situação impossível, sendo transformada em algo que é impossível. É impossível. Será que não vai entrar na cabeça de alguns? É no campo da fé. Você vai vencer no campo da fé. Eu vou vencer onde? No campo da fé, é pelo sobrenatural, é de forma sobrenatural, é pelo poder do Espírito. Ele te envolverá e vai levar você a viver o que você nunca viveu. É pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito. Então alegre-se, favorecido. Porque Deus está dizendo, você foi agraciado. O poder do Espírito cobrirá você. O sobrenatural virá sobre você. Vai ser pelo sobrenatural, pelo poder do Espírito. Aí continua. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. O que o anjo está dizendo? Você não sabe, mas há 6 meses. Opa!
Eu estou movendo as coisas e só você que não viu, Maria. Você não sabia, mas faz 6 meses que o sobrenatural está acontecendo, que um novo mover está acontecendo aqui. A Isabel, que todo mundo dizia que era estéril, a humilhação já foi tirada dela. Ela já está numa gestação de 6 meses, esperando o quê? Aquele que abrir caminho para o Senhor. E aí ele diz, pois nada é impossível para Deus. Quantas vezes você ouviu só nesses últimos tempos agora? Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Até quando alguns vão no campo natural? Se você vai para o campo natural, é óbvio que você vai ver impossibilidades. Se você vai para o campo da fé, você entende que nada é impossível para Deus. Bom, esta é uma palavra. Mas eu tenho uma outra palavra que o Senhor começou a me dar ela ontem pela manhã. Quando eu levanto e eu estou ali, eu até tinha uma certa, digamos, pressa na manhã, que eu tinha prometido fazer algo para eles e tal, para o almoço. E aí eu fui ouvindo o Senhor e Ele me levou para cá. Olha só, entenda isso. Ó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Diga perseverança. Isso. Perseverança quer dizer, ou na Almeida vai falar paciência, dependendo da tradução também pode falar constância, consistência. Aliás, o livro de Tiago é um livro que fala de perseverança, é um livro que fala de constância. Ele já começa dizendo, olha, se alegrem por passar por diversos testes ou provações, porque isso produz uma fé madura. E ele também diz ainda no seu primeiro capítulo, não pense que receberá alguma coisa do Senhor, porque tem mente dividida. Isso significa, ele conclui, e isso significa o quê? Que você é o quê? Instável em tudo o que faz. Então, por que algumas pessoas nunca recebem? Porque elas têm uma mente dividida. Então, ora creem, ora não creem, ora quer, ora não quer, ora gostam, agora já enjoaram de tudo. Você já viu gente que enjoa de tudo, enjoa de Deus, enjoa da vida, enjoa de tudo, enjoa da vida delas, enjoa da pessoa que elas estão, elas enjoam. Elas são sabotadoras da própria vida. Elas não são perseverantes, elas não são constantes. Elas simplesmente entram e saem de coisas. E o que ele diz? Isso é fruto de mente dividida. E isso faz com que você tenha um comportamento instável, oscilante, flutuante, e seja como a onda do mar. Você vai e vem. Você é levado pelo vento, é levado como uma onda. Não há uma firmeza, você não é aquela rocha, né? Aquela pessoa que está firmada na rocha. Não, você vai e vem. Aí o que ele diz? Esse é o perigo da coisa. Não pense, não pense, não pense. Não adianta nem pensar. Se você pensou, você se enganou, que você receberá alguma coisa do Senhor. Porque você tem uma mente dividida. E isso faz de você uma pessoa instável. Isso vai impedir que Deus responda a você. Então isso tem que ser resolvido. O único livro no Novo Testamento que fala de Jó é o livro de Tiago. E é muito interessante, vamos concluir, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vocês ouviram falar da paciência de Jó? Vocês ouviram falar da constância, da consistência de Jó? É interessante que o Espírito Santo
Você já percebeu, quando você lê o livro de Hebreus, ele fala de um Abraão, de uma Sara, que parece que a gente no início não está vendo? Lá no início? Porque ele fala, não é como você termina que importa? Ou seja, o Senhor quer o quê? Progresso de nós. Eles tiveram progresso. Então, não é interessante que o Tiago, o Espírito Santo, através de Tiago, não mandou a gente imitar a fé, ou até mesmo a piedade, mas a perseverança e a consistência de Jó? Ele foi consistente, porque para aguentar aquilo e ir até o fim do processo, que por fim ele mesmo dá, ele revela para nós com a boca dele, por que ele entrou naquilo. Preocupação na Bíblia é errado. Jesus combateu a preocupação. Você não vê um Deus na Bíblia que tira e põe. Você vê um Deus que leva você a progredir. Mas a conduta de Jó inicial foi, o espírito que estava nele era de medo. Ele se movia pelo medo, pela preocupação, pela inquietação. E ele foi testado num nível muito alto. E a perseverança fez com que ele chegasse naquele final tão grandioso de restituição. Mas o que mais importa é que ele revela aí, agora eu te conheço. Antes eu falava de um Deus que eu ouvia falar. Mas agora eu conheço o Senhor. Sabe quando você vive a vida até dentro da religião, dentro de um contexto religioso, mas você conhece a Deus de ouvir falar, não é algo revelado. Isso não aconteceu dentro de você. Não aconteceu uma explosão aqui dentro. Você ainda não tem esse conhecimento íntimo e revelado de quem Deus é. E a perseverança, a consistência em passar pelo que ele passou, em resistir confiando em Deus, sem ir contra Deus, sem abandonar a Deus, mas buscar crescer em Deus, fez com que ele chegasse naquele resultado que o próprio Tiago fala. Vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? E o que deu isso a ele? Aquela perseverança em ir até o fim, aquela consistência, aquela constância em ir até o fim. Aí, essa é uma parte. Aí, olha só, na terra, não vou ler todo o texto, mas alguns. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Você sabe que Jó vem antes de Abraão, é um livro mais antigo da Bíblia, e então Jó não estava dentro da aliança de Abraão com Deus. Então ele amava Deus, servia a Deus, mas ele não tinha essa revelação de Deus. E foi esse baque terrível que foi atraído pelo que acontecia dentro dele. Porque ele amava Deus, ele buscava Deus, ele era justo, ele era íntegro. Mas você observa que ele não tinha um relacionamento de confiança com Deus. E ele vai falar aqui
no Jó 3:25, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação, porque o que eu temia me veio, o que receava me aconteceu, eu nunca estive descansado. Como, Jó, você ama a Deus, é justo, é íntegro e nunca está descansado? Nunca descansa em Deus. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, aquilo que veio sobre ele, era algo que ele disse, que ele temia. Então, não era uma relação de paz, de confiança absoluta. E ele não precisava disso, mas ele servia a Deus, mas não completamente, não como nós temos que servir. Aí você fala, como falar de um homem como Jó? Então, eu vou falar com base no que ele falou. Sim, ele era justo, sim, ele foi fiel a Deus, mas aqui dentro, ele não tinha rompido. E quando ele passou pelo que ele passou, ele mostrou uma perseverança, uma consistência, que abriu os olhos dele. E aí no final, ele fala, agora eu vejo. Antes eu falava de um Deus que eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Eu sei, agora eu vi. E quando ele teve esse entendimento, essa revelação, e então agora, a consistência, a perseverança, meus ouvidos, já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando fala olhos, quer dizer, eu tive revelação, agora eu vi. Eu vi o que até então eu nunca tinha visto. Eu vi, eu tive revelação. Que é isso que nós temos que buscar. Mas foi o que Tiago apresenta foi uma consistência, uma constância, uma perseverança em ir até o fim, encontrar um Deus que ele ainda não tinha encontrado. E ele encontrou. Porque ele foi até o fim. A própria Maria, ela conclui dizendo, seja feito, que aconteça comigo de acordo com a sua vontade, Senhor. Ela sabia o que ela ia enfrentar para gerar Jesus, é óbvio que ela sabia naquela sociedade, mas ela estava disposta aos enfrentamentos e ir até o fim para fazer parte daquele plano incrível de Deus. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tua palavra. E após ela dizer isso, o anjo a deixou, porque ela estava inteira no propósito de Deus. Inteira. Aí, vamos arrebentar mais um pouco com aquela mente tomada de crenças equivocadas e desalinhadas de Deus. Então eu pulo para o 13, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram, os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, uma notícia ruim atrás da outra. Chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus. Não, eles acharam que aquele fogo era de Deus. Esse fogo não era de Deus. Porque se você ler o texto antes, você vai ver que tudo isso foi causado por Satanás. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados
e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Essa foi a resposta dele. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ele disse uma coisa com base no seu coração naquele momento, mas sem ter o entendimento completo de Deus. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. É interessante a reação de Jó. Mas ele mesmo diz: ele deu, ele tirou. Mas você vai ver na Bíblia que, na verdade, as pessoas sabotam a vida delas, elas jogam fora o que Deus deu. E, na verdade, elas provocam perdas na vida delas. Elas se colocam, muitas vezes, nas mãos de Satanás por conta do quê? Está aqui, eu tenho inquietação, eu não tenho tranquilidade, eu estou temendo um monte de coisas, eu estou temendo perder tudo isso, eu estou temendo viver tudo isso. Ele temeu, ele não teve um relacionamento com Deus, mas um relacionamento baseado no medo. Aí, olha só que coisa interessante. Satanás foi e tocou. A primeira coisa que ele fez foi tocar no financeiro de Jó. Muito bem. Se então Deus é contra uma pessoa prosperar, enriquecer, por que Deus tornou Jó o mais rico, e ainda que pela relação de medo, hein? Um relacionamento baseado no medo. No medo. Você vai ver que quando foi baseado na verdade, ele foi restaurado em dobro. Então, se ele era o homem mais rico do Oriente, aqui ele se tornou, então, 2 vezes mais. É só você ler o final do livro de Jó. Se Deus é contra uma vida financeira abastada, por que foi o próprio Deus e o próprio Satanás questionou aquele tamanho de riqueza que Deus havia dado para Jó? E quando então Deus permitiu que ele tocasse, por que a primeira coisa que ele fez foi destruir com as finanças do Jó? Todo o patrimônio do Jó. A família veio depois, primeiro foi todo o patrimônio. Ele desestabilizou, matando servos, empregados. Então, você vê que ele foi consumindo, ele foi comendo mesmo, ele destruiu com todo o patrimônio do Jó, toda a parte operacional do Jó, ele foi destruindo com tudo. E se então Deus não suporta ver uma pessoa prosperando, ele é contra isso, por que foi o próprio Deus, após a restauração, o entendimento de Jó, tirou ele, virou o cativeiro dele, restaurou ele dobradamente nas finanças e a família? Não faz sentido. Então, definitivamente, as pessoas têm que entender que o problema de Jó não tem absolutamente nada com o patrimônio dele, mas a relação dele que precisava ser mudada. Era o coração dele que precisava ser mudado. Muito pelo contrário, foi Deus que deu e foi Deus que restaurou dobradamente. Deus deu mais para ele depois. E quem arruinou com tudo não foi Deus,
Foi Satanás. E ele começou exatamente na parte das finanças, na parte dos servos, dos funcionários. Então, você está vendo? O diabo, ele quer que você confunda as coisas. Porque Deus só responde fé. Deus não responde emoçãozinha barata, conversinha. Não. Ele responde fé na verdade. Eu costumo dizer constantemente, você crê certo, você vai agir certo. Por que algumas pessoas têm agido errado? Porque elas creem errado. Se você crê numa mentira, é óbvio que você vai agir com base na mentira. Se você está cheio de enganos, é óbvio que você vai agir com base nesses enganos. Então, se algumas pessoas definitivamente não romperem essas barreiras, demolirem essas fortalezas e levarem todo o pensamento contrário à verdade, contrário a Cristo, em obediência a Cristo, elas não vão conseguir viver tudo que Deus tem para elas. Porque algumas estão cheias de crenças que, dentro da formação delas, elas adquiriram. Outras foram formadas teologicamente de uma maneira totalmente equivocada à palavra de Deus. Então, nós precisamos crer na verdade. Se eu tiver um relacionamento baseado no medo, a minha vida vai ser bem aquém do que eu poderia ter. E eu vou atrair perdas para a minha vida. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas se eu construir um relacionamento com base na verdade, na fé, um relacionamento de verdade com Deus vivo, crendo nele, sabendo quem ele é, eu vou atrair para a minha vida restauração, restituição e uma vida poderosa. Uma vida poderosa. A primeira coisa que Satanás fez foi destruir com todo o patrimônio de Jó, com os empregados de Jó, com os servos do Jó, e depois, por último, com a família do Jó. E aí você vai ver que, por último, a terceira coisa que ele fez foi atingir a saúde do Jó. Então você vê que tudo que Deus combateu, eu já li isso diversas vezes para você, que Jael saiu cheio de prata, ouro, famílias fortes, não tinha uma mulher que abortasse nenhum animal e não tinha um doente no meio deles. Então, dentro da palavra de Deus, riqueza é bênção, saúde é bênção, fertilidade é bênção, famílias fortes é bênção. Dentro da palavra de Deus, esterilidade é maldição, não é bênção. Miséria é maldição, doença é maldição. Famílias destruídas é maldição. Estude sobre as famílias que foram destruídas na Bíblia. Vai ver o que o patriarca daquela família fez. Leia sobre a casa de Acabe. Foi toda destruída. Sobre a casa de Jeroboão, foi toda destruída. Veja os descendentes de Esaú. O Senhor mandou que consumisse, ele deu uma ordem, aliás, o Saul perdeu o reinado dele porque ele era desobediente e não fez o que Deus mandou. Deus mandou não deixar sobrar um descendente de Esaú. Por causa da amargura dele. Famílias destruídas por causa do cabeça. Que aquelas famílias foram mal conduzidas. O espírito da família ficou lá, prevalecendo. E Deus mandou eliminar. Olha o que aconteceu. Já leu o que aconteceu com a família de Saul? Todos os filhos mortos numa guerra. O único sobrevivente, mais tarde, Mefibosete, aleijado dos pés. Mical, a amarga, que nunca gerou um filho. Foi a primeira esposa de Davi, nunca gerou um filho dele.
Merabe teve seus filhos mortos depois por causa da quebra de aliança do pai dela com Gibeon. Você lê Deuteronômio 6, fala de famílias fortes e como você construir uma família forte. Porque famílias destruídas na Bíblia é maldição. Infertilidade é maldição, miséria é maldição, doença é maldição. Estude a Bíblia. Você precisa acreditar na verdade. Ah, bispa, mas nós não vamos passar por batalhas. Estou pregando sobre o livro de Tiago, que fala exatamente dos testes da vida, das perseveranças, e ele apontou, o Espírito Santo apontou para uma coisa de Jó. A perseverança de Jó, em meio a testes pesados, tribulações pesadas, deu a ele um fim glorioso. É óbvio que nós somos testados. Deuteronômio 8 fala que Deus espremeu o povo para saber o que ia sair do povo. Deus está nos ensinando a maturidade, a ter a mentalidade certa em relação às coisas de Deus. Você precisa conhecer a Deus como Ele é, não como você pensa, ou como a religião ensina, ou como uma teologia emocional distorcida da Bíblia ensina muita gente. Gente, tem pessoas agora no final dos tempos, passeando por igrejas, como se passeia pelo shopping, fazendo tour, buscando, não sei, a gente não se achou, porque o fulano, a criancinha de 6 anos, ela não gostou, e elas estão aí brincando com a vida espiritual delas. Tem gente dentro da igreja, 1 milhão de anos ouvindo a palavra, e ainda, eu não sei, acorda, Jesus está às portas, e você ainda está perguntando se é ou não é. Tem um mover incrível à nossa disposição, e você ainda está confuso, procurando sei lá o quê. Chega. Finca suas estacas como a palavra de Deus mandou. Esteja preparado para o que Deus está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Você vai perder? Será que alguns vão continuar agindo como Jesus falou? Não, para vocês toda hora é hora. Para algumas pessoas todo tempo é tempo, toda hora é hora. Eles vivem essa vida. Qualquer lugar serve, qualquer hora. Sabe? Eles vivem essa vida. Sem consistência. Porque nós estamos falando de consistência. Foi a única coisa que o Espírito Santo quis que falaste, Jó. Para nós imitarmos o que dele? Consistência dele. A perseverança dele. Porque foi isso que levou ele para mais. É óbvio que alguém vai dizer, mas é porque ele tinha uma fé. Quantas pessoas que dizem ter uma fé, mas não são consistentes? Dizem ter uma fé, mas não são perseverantes? Está cheio de gente. Quantas vezes eu pergunto aqui, você crê? Creio, amém. Mas na prática, não são assim. Pouca coisa faz parar, desistir, fazer bobagens. Não. A perseverança de Jó foi apontado como o que o levou
a viver aquele fim glorioso. E Deus o restituiu dobradamente. Porque, na verdade, nunca foi da vontade de Deus que ele perdesse alguma coisa. E não foi Deus que tirou nada dele. Foi Satanás. E começou por onde mesmo, gente, que eu li para você? Pelas finanças, pelos funcionários. Então, às vezes você começa a ter problemas nas finanças, problemas com funcionários, na sua parte operacional, e você fica lá inerte, ao invés de você botar para quebrar contra Satanás. E aí ele atacou, logo depois na família e logo depois na saúde. Você está vendo o processo? Finanças, que desestabiliza tudo. Agora a família e agora a saúde. Isso é claro, está aqui. Então Deus quer que a gente entenda como é. Tenha a revelação da palavra de Deus como ela é. Nós precisamos ir para um nível onde nós vamos arrancar emocionalismo, perfumaria, ladainhas, infantilidades, aquela coisinha rasa. Deus nos quer nos aprofundando na verdade. E conhecendo Deus, as coisas de Deus como elas são. Conhecendo a Deus como Ele é. E eu comecei mostrando que qual foi a palavra que o Senhor me deu na madrugada. Bom, essa eu comecei, me deu ontem pela manhã. Aí essa outra agora na madrugada, Ele está trazendo novamente. Saia do campo natural, vá para o campo espiritual, porque você vai viver pelo poder do Espírito. E agora, então, ele vem e diz, persevera, chega de caminhar por medo e preocupação, mas seja consistente, vá até o fim, você vai ver o que Deus vai fazer. Rompa com as mentiras de Satanás. Deus quer que você viva o sobrenatural. Nada é impossível para Deus. É pelo poder do... Mas como? Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Deus quer prosperar e abençoar o seu povo e levantar o seu povo. Deus quer restaurar as famílias. Foi tudo que Ele fez na vida de Jó. Ele restaurou. Foi muito interessante. Ele restaurou Jó, a saúde de Jó, as finanças. Você vê ele restaurando as finanças, tanto que você vê lá as finanças de Jó, a saúde de Jó, a família de Jó. Deus quer derramar sobre o seu povo. Lembra quando Davi errou feio? Eu amo essa frase de Deus. Ele disse, se o que eu dei a você não foi suficiente, Davi, você não precisava de nada disso. Eu teria dado mais para você. Você nunca leu essa passagem, não? Eu teria dado mais para você. Quer dizer, dar mais para você não é o problema de Deus, desde que você seja obediente, rapaz. É isso que Ele está dizendo. Eu teria dado mais para você. O ponto não é dar mais. Eu dou o que você sonha, Davi. Eu teria dado mais. O problema, Davi, é que você não precisava fazer o que você fez. Se você quisesse mais, eu teria dado mais. Dê-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Isso é pouco, Davi. Eu dei a você a nação unificada, Davi. Eu tirei Saul do seu caminho. Eu coloquei você nessa posição de honra. Eu coloquei você como soberano.
tem essa parte que Deus fala, eu coloquei como soberano da nação de Israel. Ô Davi, mas se isso tudo não fosse o suficiente, eu teria lhe dado mais. O que você não pode é fazer o que você fez. Está entendendo, então? Então, qual é o problema aqui? É Deus dar mais a você ou você sair do pecado, você parar de fazer coisas que Deus abomina? O que, gente? Sair de coisas que Deus abomina. Liberar coisas que só travam sua vida. Porque às vezes você acha que o problema está aqui fora, mas o problema está aqui dentro. O problema de Jó nunca foi aqui fora, na verdade foi aqui dentro. Deus estava trabalhando algo profundo em Jó, que nem Jó estava vendo. Vamos entender isso. Porque Deus quer abençoar você. É pelo poder do Espírito. Pois nada é impossível para Deus. Então vem essa palavra de volta, que Deus vai fazer pelo poder do Espírito, e Ele está, na verdade, Ele está fazendo, Isabel já está de 6 meses. O Espírito já está se movendo. Mas algumas pessoas precisam entender estes princípios aqui, para chegar nesse ponto da primeira palavra, entendeu? Amém? Amém. Amém, Jesus. Estão com a mão no coração, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Não abra os seus olhos. Na lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra aparece é criando. Não abra os seus olhos, só ouça, porque você tem que usar a palavra em seu favor. É criando. Lembra que quando Jesus falou com a figueira, ela secou. Lembra quando o profeta falou com o vale de ossos secos? Ele secou, ele reviveu. Jesus falou com o diabo, ele teve que obedecer. Falou com a figueira, ela teve que secar. Falou com o mar, ele teve que cessar. Falou com a natureza, ela teve que obedecer. Falou com as doenças, e elas tiveram que sair. Então você tem que usar a sua boca em seu favor. A fonte tem que ser pura, porque o próprio Tiago falou que você não pode viver como uma fonte contaminada. Em nome de Jesus, você vai usar a sua boca em seu favor. Você vai crer na verdade. No início da reunião, você vai botar para correr da sua vida aquilo que você já entendeu, que o Espírito Santo está falando com você e que não cabe na sua vida. Você vai crer no que o Senhor está dizendo, é pelo poder do Espírito. Você está aí preocupado, mas como? É pelo poder do Espírito. Seja apenas consistente, tenha uma relação de verdade, de uma intimidade profunda com Deus. Conheça Deus como Ele é. Se aproxime dEle. Elimina as mentiras que talvez estão atraindo problemas para a sua vida. Entenda que Satanás quer destruir com o que é bom. Ele quer destruir com as suas finanças, ele quer destruir com a sua família, ele quer destruir com a sua saúde, ele quer matar a sua fé. Mas a perseverança, a constância de Jó atraiu para a vida dele um fim maravilhoso. Porque ele venceu as mentiras e ele viu Deus como Deus é. Porque quando você não conhece a Deus de verdade, de forma revelada, você cria um Deus parecido com você. Chega.
Deus quer fazer, Ele está anunciando, por favor, em nome de Jesus. É pelo poder do Espírito, Ele já está fazendo. É pelo poder do Espírito, não se preocupe como, mas sim apenas creia que Ele vai fazer e seja perseverante, consistente, porque vai chegar, você terá um fim além do que pensou. Além do que pensou. Ai, Espírito Santo, nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, e eu oro pelo teu povo, e eu derrubo o medo, a incredulidade, a oscilação, eu derrubo essa mente dividida agora, essa instabilidade, em nome de Jesus. Eu repreendo a incredulidade, o medo de não acontecer, os questionamentos, e como, e o Senhor está dizendo, não é como, para de se preocupar como, apenas se encha do meu Espírito, porque é pelo poder do Espírito, nada é impossível. Você não vê uma maneira, mas o impossível vai chegar, o impossível vai acontecer, apenas seja consistente e perseverante. Chega de mente dividida, chega de oscilações, chega de ceder para o medo, para a inquietação, para a preocupação, para os questionamentos, apenas creia. Passa do teu sangue sobre o teu povo, queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, reveste de força, traz revelações profundas, traz entendimento profundo, domina o teu povo agora, as mentes e os corações, trazendo graça, favor, clareza e, Senhor, um crescimento, através dessa palavra aqui agora. Eu abençoo o teu povo, e nenhum vai sair dessa reunião com a cabeça no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, não vai. Mas a cada dia o Senhor está rompendo barreiras de crenças erradas, que travam, que limitam, que levam à estagnação, que roubam. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Traz revelações profundas, que fortalezas estejam sendo destruídas e que um renovo poderoso esteja acontecendo na vida de cada um. Que nenhuma pessoa saia indiferente ao que ouviu, mas que uma grande e poderosa renovação mental esteja acontecendo, um entendimento profundo da verdade, meu Deus, e que as mentiras estejam caindo por terra, que ela seja revestida, Senhor, desse poder, e que ela creia, porque o Senhor está falando. É tempo de restauração, há uma unção de restauração. O Senhor quer restaurar, mas o Senhor só responde fé. Ela precisa caminhar pela fé, ela precisa crer na verdade, estar alinhada à verdade. Porque aqui está o problema, Senhor. Alguns até dão glória a Deus aqui, mas na prática ainda estão cheios de mentiras. E eu derrubo essas mentiras, esses enganos. E que cada um se levante agora poderosamente, crendo na verdade, tendo clareza da verdade. Assuma essa reunião. Assuma essa reunião, Senhor. E se manifesta aqui poderosamente. Sustenta o teu povo nos 52 dias. Eu consagro essa pasta dos 52 dias e mais uma vez eu declaro a materialização dessas restaurações. Eu tomo posse de mudanças e que nenhuma pessoa vai sair dessa reunião no mesmo lugar, da mesma forma, com a mesma mentalidade, mas com a visão ampliada, com crescimento, com uma explosão mental, com entendimento claro da verdade. Eu abençoo cada um. Assuma essa reunião.
se manifesta aqui. Continua tocando profundamente. Que nenhum mais aceite ser um frequentador da igreja ou um participante de um culto, mas alguém que cultua, que adora, que serve, que entende, que busca, que cresce, que rompe e que progride dia após dia. Que seja grande o progresso de hoje, para a honra e a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Acampa os teus anjos aqui, cubra-nos com teu sangue e assuma o controle de tudo. Eu te amo, Jesus. Obrigada por tudo. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.